Vocês estão? Vamos aprender a palavra de Deus. Hoje vamos ver Levítico 16. Levítico 16, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergerá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergerá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o sangue santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Até o versículo 21 eu li.
Este livro de Levítico é um pouco pesado, forte para aprender a palavra de Deus, mas eu vou explicar um pouco mais fácil. No dia 10 do mês 7, como se fosse 10 de julho, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que fazer a expiação, o sacrifício pelo povo, a expiação. Na classe evangélica passada, a gente viu sobre a expiação, como que fazia para limpar o pecado, como um que comete pecado para receber a salvação, então ele tinha que levar um bode ou uma ovelha. E depois, como que tinha que fazer? Ele, sendo pecador, tinha que colocar suas mãos sobre a cabeça daquela ovelha. E naquele momento passava o pecado daquele pecador. E depois tinha que matar aquele sacrifício. Também o sacerdote tem que molhar o sangue, pegar o sangue e para pintar os chifres do altar do holocausto. Então, somente desse jeito podia cancelar o salário do pecado. Deus não pode perdoar de outro jeito os seus pecados. Através do sacerdote que podia ser cancelado esse pecado. Então significa que o pecador, ele não tem o direito de limpar o seu próprio pecado. Somente o sacerdote pode limpar o pecado do ser humano. Mas depois de cometer o pecado, limpando também os seus pecados, no próximo dia, se ele cometesse um outro pecado, então outra vez ele seria pecador. Então, dessa forma, diariamente tinha que limpar. Então, não tem fim isso, porque todo dia ele estava cometendo pecado. Por isso, Deus estabeleceu o dia da expiação, uma vez por ano, entre os 360 mil habitantes de Israel. Desse jeito, podia limpar os seus pecados através de uma oferta. Então, como que podia acabar com o pecado de Israel de um ano? Então, primeiro tinha que preparar 2 bodes, e depois o sumo sacerdote Arão tinha que escolher da sorte, e escolher um, matava um, e assim tirar o sangue. E com o sangue, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e lá ali pode encontrar a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tem a tampa, e a tampa tem o seu nome próprio, que chamamos de propiciatório, onde limpa o pecado do ser humano. Deus escolheu esse lugar, que se chama propiciatório. Então, no propiciatório, podia aspergir o sangue do bode que morreu. Para quê? Para que Deus aceite o salário do pecado. Espera só um minutinho que nós tivemos um problema aqui. A transmissão deles teve um problema. Já estão resolvendo.
La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And soon to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. De la lei. Eles queriam cumprir o mandamento de Deus, porque se pode cumprir o mandamento de Deus, vai obter a vida eterna por Deus. Mas o problema é que, sendo pecador, não podia cumprir todos os mandamentos de Deus. Na última classe evangélica, eu disse que no dia que desceu as 2 tábuas de pedra que estavam escritos os 10 mandamentos pelas mãos de Deus, aquele momento quebrou tudo. Porque os israelitas cometeram pecado fazendo aquele bezerro de ouro, adorando, dançando e idolatrando.
Então, mais ou menos durante 1500 anos depois de Moisés, até que nascesse Jesus Cristo, mais ou menos 1500 anos, durante esse tempo, quantas pessoas viviam no mundo? Muitos. Milhares de pessoas. Então, dentre eles, quem cumpriu o mandamento de Deus? Ninguém. Essa é a verdade. Então, durante 1500 anos, se ninguém cumpriu os mandamentos, então desde Jesus até agora está passando mais ou menos 2020. Quantas pessoas cumpriram os mandamentos de Deus? Quantos? 1000 ou 10.000? Ninguém. Por quê? A palavra de Deus diz que nenhum ser humano será justificado diante de Deus por suas obras, pela lei. Então, aqui em Mateus 3, sai João Batista. Ele era uma pessoa muito especial, porque vamos ver aqui. Então, Mateus 11, versículo 11, Jesus fala sobre João Batista. Como que fala aqui? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Significa que João Batista era o maior. Mesmo que nós não podemos reconhecer facilmente, ele é o maior, o maioral. Sim, ele é maior. Então, de todos que nasceram de mulher, tem que reconhecer sobre a vida de João Batista. Ele foi o maior. Ele era o representante de todos os homens do mundo. Quem que fez isso? Deus, ele mesmo, porque ele era o mensageiro de Deus. Então, vamos ver. Em Mateus 11, versículo 13, vamos ver aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Nessa palavra, o que está falando aqui? O que está falando? O nosso Deus, através de Moisés, estava escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Até haviam muitos profetas. E através de Moisés, Deus deu o mandamento e também a lei. Mas todas as coisas, os profetas e a lei profetizaram até João. Então, está colocando um limite de tempo aqui. O tempo da existência da lei. É até onde? É até João Batista. É o mesmo que falar, por meio de João Batista, já acaba a existência da lei. Para quê? Para que estabeleçam outro tempo que inicia. Isso significa, então, a nova aliança. Então, de acordo com a palavra de Deus, em Romanos 8, sai 2 tipos de lei. Vamos buscar Romanos 8. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 2 está falando claramente. A lei do Espírito da vida se refere ao Evangelho. Através do Evangelho, as pessoas podem ter a liberdade, as pessoas podem receber o perdão dos pecados, as pessoas podem receber a salvação por aceitar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e podem renascer. De onde eles são libertos? Da lei do pecado e da morte.
Por isso, nós podemos chamar a lei, isso significa a lei do pecado e da morte, que Deus nos deu através de Moisés. Então, vamos voltar em Mateus capítulo 3, no versículo 13. Diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe... Não, 14. Então, tem essa regra. Eu é que preciso ser batizado por ti. Então, ele podia reconhecer que ele era um dos pecadores, João Batista. Significa que ele podia sentir que ele necessitava se purificar dos seus pecados. Por isso, ele dissuadia. Ele não queria batizar Jesus, porque Jesus queria receber o batismo dele. Então, quem podia receber o batismo naquela época? Aquele que cometeu bastante pecado, o pecador, confessando que, Senhor, eu quebrei um dos seus mandamentos, eu não pude guardar o seu mandamento, eu sou digno de ser morto, por favor. Então, ele confessando isso, assim podiam receber o batismo. Não pelo batismo podia receber a salvação, nem tampouco o perdão dos pecados. Somente eles confessavam e se arrependiam da lei e dos seus caminhos. Para quê? Se arrependeram e assim podiam crer no Evangelho. Para receber a salvação, primeiro tem que se arrepender do seu pensamento, do caminho da lei e do seu coração para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Fora de Jesus, ninguém pode chegar ao reino de Deus. Por isso, nós temos que saber, todos os pecadores queriam receber o batismo. Isso é um sinal que estava preparando para receber o sangue do nosso Senhor Jesus, porque eles já estavam confessando que quebraram o mandamento de Deus, que cometeram bastante pecado. Mas o nosso Senhor, como ele disse no versículo 15, mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então significa que no começo João Batista não queria batizar Jesus, mas escutando essa palavra, creio que ele entendeu alguma coisa. O que foi que ele entendeu? Assim nos convém cumprir, aqui fala cumprir. Quem tem que cumprir? Não somente Jesus. Eu tenho que cumprir a vontade, eu tenho que cumprir a vontade do mandamento. Não é isso, mas cumpramos toda a justiça. Cumprir toda a justiça nos convém. Eu e você tínhamos que fazer alguma coisa. O que significa? João Batista era o maior de todos os homens do mundo que nasceram de mulher. Ele era o representante. É igual como se fosse o sumo sacerdote Arão, que era representante dos israelitas. Então, nos convém cumprir toda a justiça, tirando o pecado do mundo e dando a justiça de Deus aos que creem em Jesus Cristo. Para isso é necessário cumprir. Eu e você. João Batista entendeu algo. Eu tenho que fazer isso, batizando Jesus Cristo, para se cumprir toda a justiça de Deus. Toda a justiça. Por isso, Jesus se aproximou de João Batista
E João Batista, colocando as suas mãos sobre a cabeça de Jesus Cristo, isso se chama imposição de mãos. E colocando ele para dentro da água, e depois Jesus levantou, e naquele momento, o que acontece? Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós podemos ver, quando Jesus Cristo recebeu o batismo, já se abriram os céus. Uau! Isso é maravilhoso, não é? Porque significa que antes do batismo, antes de João batizar, o céu estava fechado, mas batizando Jesus Cristo, João Batista batizando ele, assim os céus se abriram. Então, aconteceu uma coisa aí, não é? Aconteceu. Então, descobrindo esse segredo da palavra do Senhor, nós podemos ter relação. Levítico, capítulo 16. O que nós aprendemos agora há pouco? Através do sumo sacerdote, tinha que preparar 2 bodes, matando um, tirando sangue, entrando no Santo dos Santos e aspergindo sangue 7 vezes. E assim era pago o salário do pecado de 1 ano dos israelitas. E depois, como fazia? Saindo do tabernáculo, confessando todas as iniquidades, todos os pecados de Israel, desde de 100 mil pessoas de 1 ano que eles cometeram, através de uma pessoa, através da imposição de mãos do representante dos israelitas, e a mão que ele colocava sobre a cabeça do sacrifício, o mesmo. Deus queria tirar o pecado do mundo, sendo através de Jesus Cristo, seu corpo, o Cordeiro de Deus. Ele foi o sacrifício. Então Deus preparou um representante dos homens, o maioral. Ele não queria colocar as suas mãos sobre a cabeça de Jesus Cristo. Não, Senhor, eu não quero. Jesus falou, não. Nos convém cumprir toda a justiça. Escutando essa palavra, dentro da palavra, cumprir toda a justiça significa tirando todo o pecado do mundo e dando a justificação, a santificação, a perfeição através da obra de Jesus. Significa que quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus rejeitou Adão, fechou o coração do nosso Deus. E depois colocou querubins com espadas, que elas funcionavam, aquelas espadas de fogo para guardar, proteger o jardim do Éden, para não comer o fruto da vida. Então, Deus deu seu juízo contra Adão. Ele fechou o coração para todos os homens naquele momento. Por isso, Deus não aceita aos pecadores. Não aceita os pecadores no seu país. Por isso, ele preparou o inferno e os joga no inferno. Mas Deus enviou o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Porque Jesus nasceu por meio do Espírito Santo do Senhor, utilizando o ventre de uma mulher virgem. Porque sem relação de homem, ele nasceu. A gravidez de Maria
foi por meio do poder do nosso Deus. Assim entrou o bebê que se chamava Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus primeiro tinha que carregar o pecado do mundo, porque esse é o objetivo dele para vir. O propósito do Salvador ele tinha que resolver o pecado do mundo, nosso pecado. Se ele não recebesse os nossos pecados, se ele não carregasse os nossos pecados, para que serve isso quando ele morrer na cruz? Não ia valer de nada. Então, por isso, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele deixou. Ah, sim, Senhor, agora eu entendo. O Senhor me enviou como mensageiro, como maioral, como representante de todos os homens do mundo. Então, eu vou colocar as minhas mãos sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, é como se fosse que nós colocando as nossas mãos sobre a cabeça de Jesus. Então, ele reconhece esse ato. Deus reconhece isso. E quando Jesus subiu das águas, aqui desceu o Espírito Santo do Senhor. E Deus disse assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, quando carregou o pecado do mundo, Deus estava muito contente, muito feliz. Então vamos procurar João capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele gritou assim. Então, para que foi necessário falar assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro vamos calcular o pecado do mundo. O que é o mundo? Então, primeiro vamos falar aqui o que é o pecado do mundo. O mundo se iniciou em Adão, até Jesus Cristo e também até agora, 2020. Então, antes, agora e também no futuro, até acabar o mundo. Então, todas as pessoas que viveram nesse tempo, todos que estão vivendo e todos que estarão vivendo ainda. Então, todos que cometeram pecado, todos juntos significa o pecado do mundo. E quem que tirou o pecado do mundo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Como que passou todos os nossos pecados para Ele? Através de um representante. Vocês se lembram que eu estava comentando em Levítico, capítulo 1, versículo 3, 4, que fala que tem que colocar suas mãos sobre um sacrifício para aceitar o Senhor esta oferta para expiação. Isso significa que, sendo pecador, se você não coloca suas mãos sobre a cabeça do sacrifício, isso não vale nada. Nós podemos ver mais aqui na palavra, em Isaías 53, no versículo 6, diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a minha pergunta é: o Senhor colocou no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo o pecado de todos nós. Quando? Quando que ele carregou? Quando que passou o pecado do pecador para o sacrifício? Muitas pessoas estão pensando: quando Jesus estava crucificado, derramando todo o sangue,
ali quando nós oramos, naquele momento, nossos pecados, ele pegou, foi para o corpo de Jesus Cristo. E pelo sangue, limpou tudo. Mas, até o que eu cometi até ontem. Por isso, tudo que eu estou cometendo, então, eu tenho que passar o meu pecado pela oração. Senhor, por favor, receba o meu pecado. Pô, derramando isso. Então, ainda está crucificando Jesus. Não, não é assim. Quando o Senhor passou para ele o pecado de todos nós, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus tem uma característica que é muito exata. Ele ordena tudo. Então, vamos estudar aqui Levítico 23. Sai aqui no versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Essa é a festa da Páscoa. E no versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então, aqui diz que depois de morrer o nosso Senhor Jesus, leva 7 dias para comemorar a morte do nosso Senhor. E depois, no versículo 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia 11. Essa é a festa das primícias. Então, aqui comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E também vamos procurar no versículo 15, diz assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Isso é o dia de Pentecostes, que desceu o Espírito Santo do Senhor. Depois de ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo, calculando 7 semanas. No total, 49. E um dia depois, chegando no dia 50, isso significa que é a festa das semanas. Então, é o dia que recebeu o Espírito Santo do Senhor. Os discípulos de Jesus em Jerusalém não foi pela oração e nem pela petição deles, mas Deus estava calculando pela festa do Senhor. Nós também podemos ver aqui como que fala o versículo 24. Fala assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Significa que desde o primeiro do mês 7, lá em Jerusalém, onde tem o templo de Deus, lá eles estavam fazendo a festa
essa festa do descanso solene. E ali ele vai vir segunda vez, por meio do mandato de Deus, pela ordem de Deus, vai tocar as trombetas e ali vai ser arrebatado. Nós podemos ver no versículo 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Então, isso aqui nós já aprendemos através de Levítico 16. Então, vamos ver aqui o versículo 27. Mais uma vez. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, nós já aprendemos que no dia 10 do mês sétimo, uma vez por ano, podia limpar os pecados através do sumo sacerdote Arão. Por isso, nós podemos comemorar. E agora o versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então, os israelitas, eles estavam vivendo no deserto. Então, eles comemoravam sempre, porque nós não ficaremos eternamente neste planeta. Um dia nós iremos para onde? Para o reino de Deus. Por quê? Recebemos a salvação. Então, desta forma, exatamente Deus estava ensinando para nós, para que nós saibamos sobre a vida do nosso Senhor Jesus, porque todas as coisas estão ensinando sobre a vida de Jesus. Fora de Jesus não existe outra coisa. Por isso, em Levítico 4, estava repetindo para limpar os pecados, matando bode, carneiro, mas isso tinha um limite. Não podia passar 2 dias. Para amanhã, isso não servia. Esse sangue não servia para limpar seus pecados. E também, o dia da expiação, essa também não podia servir. Esse dia da expiação também não servia para os pecados do futuro. Então, Jesus, tendo sangue, a vida eterna, ele tinha capacidade para limpar todos os nossos pecados. Primeiro, Jesus Cristo queria tirar o pecado do mundo para o Senhor fazer cair sobre ele todo o pecado do mundo. Para quê? Vamos ver. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 11. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Jesus foi estabelecido como sumo sacerdote. Ele, quando foi crucificado na cruz, derramou todo o sangue e no último momento ele disse: está consumado. Em João 9:30 fala: consumado está. Significa, já acabou a obra do Salvador. Já terminou a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo tempo, sendo o sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos, aspergindo 7 vezes o sangue, fez assim a redenção eterna ao Senhor. No versículo 12 fala assim:
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Diz assim: nós não estamos vivendo no tempo eterno, nós somente estamos vivendo no tempo que tem passado, presente e futuro. Assim a gente divide o tempo, mas no reino de Deus existe o tempo eterno. E por isso Jesus Cristo pôde limpar somente uma única vez para sempre, obtendo eterna redenção diante do nosso Deus, ele aspergindo o seu próprio sangue, derramando o seu próprio sangue, dizendo: Senhor, eu paguei pelo preço do pecado de todas as pessoas do mundo. Não é, Senhor? E Deus como que vai responder? Sim! Isso é verdade, eu aceito isso. O pagamento, o salário do pecado de todas as pessoas do mundo. Então, o que nós temos que acreditar? Nós temos que aceitar essa palavra, porque a palavra de Deus não mente em nada, não mente. Nós podemos ver em Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Como que fala? Nessa vontade somos santificados. Repitam comigo. Eu e você, nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. Significa que a validade, qual que é a validade? É eterna. A santificação de Jesus. No versículo 14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como que fala? A oferta de Jesus Cristo nos fez perfeitos. Quem crer em Jesus, aceitando a obra de Jesus sem nenhuma dúvida, Ele fez essa perfeição para nós, nos fez perfeitos. Então, Senhor, obrigado. Eu cometi o pecado, eu somente cometia pecado. Do meu coração somente sai maldade, mas Jesus me fez perfeito. Ele me fez perfeito. Obrigada, Senhor. Até quando? Para sempre. Vamos ver aqui em Hebreus 10, versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois, aqui sai a nova aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqueles dias, o que acontece? Jesus tirou o pecado do mundo. Jesus foi crucificado. Jesus, ele foi morto. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Porém, no seu coração as minhas leis. Onde? Nos nossos corações. A lei do Espírito da vida, ele vai colocar. E como fala, sobre a sua mente as inscreverei. Através do Espírito Santo, ele vai escrever na nossa mente e no coração. O que é que ele escreve? No 17. O que ele vai escrever? Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus nos deu essa promessa. Deus deu essa nova aliança. Como que fala? Nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Nunca mais, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você pode se lembrar de tudo. Tudo que você cometeu, você se lembra. Mas Deus não mente. Através do sangue de Jesus, quando Ele
pagou tudo eternamente e ali acabou. Apagou a memória dele. Por isso ele fala que não tem mais pecado. Versículo 18. Ora, onde é a remissão destes, não há oferta pelo pecado. Então, quem falou que tem que ter oferta para limpar o pecado mais? Não há mais oferta pelo pecado. Essa é a verdade. Obrigado por essa classe evangélica. Nós podemos confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor. Obrigada pela sua atenção. Nos vemos no próximo